Olá pessoal, professor Luiz Carlos. Vamos resolver na aula de hoje alguns exercícios sobre cone. Na sequência do nosso assunto, que são sólidos geométricos, corpos redondos e agora aula sobre cone. Alguns elementos que eu tenho que destacar, que eu preciso saber calcular sobre cone. Área lateral, área da base, na sequência volume. O cone é uma figura geométrica que tem como base uma circunferência. Então, eu tenho uma área lateral que eu tenho que calcular e, em muitos casos, a área da base. Se a base é uma circunferência, a área da base, π vezes r ao quadrado. Os elementos que são importantes da minha figura geométrica. A altura relativa à figura. Então, eu tenho que saber calcular a altura do meu cone. E o elemento lateral, que é chamado de geratriz, em função de ele ser um sólido de revolução. A ideia é de que eu tenha um eixo imaginário que gira sobre ele mesmo. Por isso eu tenho esses elementos, que são altura, geratriz, diâmetro e raio. Exercício número 6 da página 79 diz o seguinte: um cone reto tem 8 centímetros de altura e raio da base igual a 6 centímetros. Calcule a medida da sua geratriz, área lateral, área total e a medida do ângulo central do setor circular, que é um segundo elemento que a gente vai destacar na nossa figurinha geométrica. Vejamos então. Toda vez que eu for resolver um problema de geometria, já comentei com vocês, a gente tem que fazer um esboço do desenho da figura, para que fique mais fácil a nossa análise. Os elementos que ele me forneceu, então. Raio, 6 centímetros. Altura, 8. Geratriz, não sei. Notem que eu destaquei dessa figura um triângulo que sai quando eu planificar a minha figura geométrica. Eu tenho um cone que, quando eu planificar, ele vai ter a aparência de um triângulo. E vai sobrar embaixo uma circunferência, né? Como ele tem um triângulo com um ângulo reto, eu vou ter a possibilidade de, para calcular a geratriz, aplicar o teorema de Pitágoras. Geratriz é o lado, altura 8, base 6. Geratriz ao quadrado é igual a h ao quadrado mais raio ao quadrado. Então, é a nossa definição do teorema de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Continuando, então. Geratriz ao quadrado vai ser igual a h, altura 8 ao quadrado, mais raio 6 ao quadrado. Geratriz ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado, 64, 6 ao quadrado, 36, 64 mais 36, 100. Geratriz vai ser igual a raiz quadrada de 100, ou seja, 10 centímetros. Então, a medida da minha geratriz é de 10 centímetros. Continuando, então, os elementos que eu tenho agora. O raio vale 6, os dois lados eu teria um diâmetro de 12 centímetros. Raio vale 6, geratriz vale 10. Área lateral. Falta eu calcular a área da base e a área total. A área lateral é calculada pela fórmula π vezes r vezes geratriz. π, se a gente for utilizar o cálculo, 3,14. Raio 6, geratriz 10. 6 vezes 10, 60 π centímetros quadrados. Área da base. Lembram? Eu tenho a área lateral da minha figurinha e tenho uma base que é uma circunferência. Para somar as duas áreas, eu vou ter a área lateral mais a área da base. A área da base, π vezes r ao quadrado. Raio 6, 6 ao quadrado 36, área da base 36 π centímetro quadrado. A soma das duas áreas vai me dar a área total da minha figura geométrica. Área total, 60 π área lateral, 36 π área da base. Total de 96 π centímetros quadrados. Se eu utilizar como referência o valor de π 3,14, e eu multiplicar 96 por 3,14, eu vou ter um total de 96 vezes 3,14, 301,14
44 centímetros quadrados de área para construir essa figura. Ou seja, a área é o que eu tenho de superfície plana aqui, ó, mais a área da base. O segundo item que o problema pediu foi medida do ângulo central do setor circular. Então, a ideia de uma circunferência de um cone é que, se eu planificar ele deixa de ser uma figura com o aspecto de um cone e passa a ser uma figura plana, da geometria plana. Então, olha só, eu tinha uma figurinha que tinha essa configuração. Mas ela surgiu a partir de uma outra figura, ó, de uma circunferência completa. Se eu tiro um pedaço dessa circunferência, eu tenho um setor, uma parte dela, ó, um setor circular. Ele pediu medida do ângulo do setor circular. Os elementos que eu vou destacar, novamente, ó, aqui, o desenho do meu setor circular, comprimento, 2πr, geratriz, um ângulo central. Notem que, como agora a minha geratriz ela é de um setor circular, ela é o raio. Logo, eu tenho a geratriz igual ao raio, e o raio, para o meu segundo cálculo, vai ter um valor de 10 centímetros. Então, uma diferença bem interessante, ó. Quando eu tiver em forma de cone, o raio que eu vou utilizar é um R minúsculo, raio da base, R pequeno, ó. Quando a minha figura for planificada, eu vou utilizar um R maiúsculo para diferenciar raio da base, raio do setor circular. Só que o raio do setor circular é igual à geratriz. Então, eu posso, sempre que eu utilizar num cone reto, o raio do setor circular igual à geratriz, 10 centímetros. O que eu vou fazer? Vou estabelecer uma regra de 3 simples para calcular, usando uma proporção. Ó. Se eu tenho um ângulo central do meu setor circular, uma abertura angular, essa abertura angular é proporcional à circunferência completa. Ou seja, o ângulo central é proporcional, um ângulo em graus é proporcional a uma circunferência completa de 360 graus. Logo, o comprimento do meu arco de circunferência é proporcional ao comprimento total da minha circunferência. Quanto vale o arco da minha circunferência? O arco pequeno aqui, ó. Comprimento do arco, 2π vezes r, que é o nosso r pequeno, da nossa circunferência lá em cima. Ó. Então, com arco de circunferência, a gente utiliza a letra L, 2πr. 2π vezes 6, 12π. O arco da circunferência é proporcional à circunferência completa, 2πr maiúsculo, que é o raio maior da minha circunferência, que é igual à geratriz, que eu vou utilizar o valor, então, de 10 para calcular. Então, o que eu fiz? Estabeleci uma regra de 3, uma proporção. O arco referente a um ângulo central, que é esse aqui. Então, um ângulo central está para um ângulo completo, 360 graus. Assim como o arco da circunferência está para a circunferência total, 2π vezes r, comprimento total. Então, alfa está para 360, assim como 12π está para 2π vezes 10. Simplifico os valores, o valor de π, numerador e denominador, eu posso simplificar. Multiplicação dos meios e dos extremos, vou ter que alfa vai ser igual a 360 vezes 12 divididos por 20. Era o valor que faltava então, né? 360 vezes 12 igual 4.320. Divididos por 20 igual a 2.160. Fazer de novo só para a gente ter certeza. 360 vezes 12 igual, divididos por 20 igual, 216 graus. Complementando a ideia, ó, circunferência completa, 360 graus. No nosso caso, o arco do ângulo referente a um ângulo central, que é uma parte da minha circunferência, para esse problema, tem uma abertura angular de 216
16 graus, certo? Então, elementos que eu tenho que destacar sempre para calcular utilizando a notação de um cone. Altura, raio, geratriz. As fórmulas que eu utilizo, aplico o teorema de Pitágoras sempre que for necessário. Quando eu transformar o meu cone em um setor circular, geratriz vai ser igual ao raio. E daí eu vou utilizar uma letra maiúscula para diferenciar. E o comprimento da circunferência vai ser proporcional ao comprimento de uma circunferência completa. Ok?